Bom, você está no terceiro vídeo da série do Rio Previdência. Se você não viu o vídeo 2, não viu o vídeo um, eu te aconselho a entrar aqui no canal no YouTube, dar uma olhadinha aí nos outros vídeos para você poder entender esse processo. Mas nesse vídeo de hoje você vai conhecer alguns nomes e principalmente vai ficar muito claro para você a técnica utilizada pelo governo Cláudio Castro para conseguir retirar dinheiro dos servidores e desviar, fazendo um desfalque jogando dinheiro lá no Banco Master. E mais um detalhe, eu vou trazer para você uma informação muito interessante de que o problema do Rio Previdência, a bagunça no Rio Previdência, já estava acontecendo lá no governo Wilson Witzel. Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar alguns detalhes importantes, datas e nomes, para que você possa realmente compreender o quanto isso foi bem elaborado e não foi por acaso. Primeiro eu quero te lembrar que no dia 28 de agosto de 2020, o Wilson Witzel ele foi afastado do governo do Rio de Janeiro pelas denúncias, né, que o secretário Edmar Santos, que tinha sido preso, começou a fazer através da sua delação premiada no esquema de desvio de dinheiro da Covid, construção de hospitais de campanha, uma série de problemas em relação principalmente ao que seria gasto e investido na prefeitura de Volta Redonda. E aí, quando chegou no dia 1º de maio de 2021, ou seja, de 28 de agosto de 2020 até 1º de maio de 2021, foi o processo do Wilson Witzel, onde ele foi julgado por um tribunal misto, que tinham 5 desembargadores e 5 deputados da LERJ. Ele foi então cassado por esse tribunal especial misto, né? E a partir dali você passou a ter o governo do Cláudio Castro, ok? Alguns detalhes que eu acho importante você se lembrar. Eram 10 juízes, esse tribunal especial misto eram 10 juízes, 5 desembargadores e 5 deputados. Quais foram os deputados? Valdec Carneiro, do PT, que hoje não é deputado, Luiz Paulo, do Cidadania, que hoje está no PSD, Carlos Macedo, do Republicanos, Chico Machado, do PSD, que ainda é deputado, e Alexandre Freitas, do Novo. Todos os 5 desembargadores e os 5 deputados, por unanimidade, cassaram o governo do Wilson Witzel, que ficou 5 anos, ele perdeu o mandato, ficou 5 anos sem seu direito político. Por isso que agora, em 2026, ele pode concorrer a governador. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, dentro de todo o processo de impeachment que houve o julgamento desse tribunal misto, os 10 julgadores, 5 desembargadores que não têm comprometimento político nenhum, e os 5 deputados que eram membros de partidos de direita e também partidos de centro, além de um deputado que era de esquerda, todos eles, em unanimidade, condenaram o Wilson Witzel, né, cassaram o mandato de Wilson Witzel. E aí começa, então, a nossa saga do governo Cláudio Castro. Bom, Cláudio Castro, quando chegou em outubro de 2022, Cláudio Castro foi reeleito ainda no primeiro turno. Ele conseguiu 60% dos votos no primeiro turno e foi reeleito. Você já deve saber que Cláudio Castro já foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ele conseguiu essa votação como? Roubando a eleição. Pegou dinheiro do CEPERJ, jogou, né, na mão de mais de 22 mil cabos eleitorais. Temos aí uma série de reportagens envolvendo, inclusive, o deputado Rodrigo Bacelar, que está preso, inclusive, em Brasília, e outros membros do governo da época e agora ainda presente na Assembleia Legislativa, envolvido nesse esquema de compra de votos, de uso da máquina pública, do dinheiro público, para poder financiar de maneira ilegal, de maneira desproporcional, a sua campanha eleitoral, que foi o que garantiu a sua reeleição ainda no primeiro turno. Muito bem. Vamos então falar especificamente de como foi esse processo, saída do Wilson Witzel, né? Depois ele foi cassado em 21, Cláudio Castro assume a partir de 1º de maio de 21 e depois Cláudio Castro é eleito a partir de 2 de outubro de 2022. Vamos lá. Quem era o diretor de investimento do Rio Previdência, né, até dezembro de 22? E aí eu quero chamar a sua atenção. Por que eu estou falando até dezembro de 22? Cláudio Castro foi reeleito em outubro de 22.
e em dezembro de 22 ele já começou a intervir dentro do Rio Previdência. O diretor era o Aloysio Villette Lemos, que hoje é membro do Serviço de Previdência dos Servidores lá de Cabo Frio, se eu não me engano. Ele foi retirado em dezembro de 22. Então, Cláudio Castro foi reeleito, roubando a eleição, em outubro de 22, e aí, já em dezembro de 22, ele retira o diretor Aloysio Villette e coloca o Lincoln Rodrigues Castelo Branco. O Lincoln Rodrigues, ele fica apenas 2 meses como diretor de investimento do Rio Previdência. Ele ficou em janeiro a fevereiro de 23. Quando chega em março de 23, quem assume é o Luiz Fernando de Almeida Belo. Então, preste bem atenção nisso aqui. Cláudio Castro é eleito roubando as eleições em 2022, em outubro de 2022. Ele retira o diretor de investimento, em dezembro de 22 coloca um novo diretor, que é o Lincoln. Esse Lincoln fica 2 meses, já sai em março de 23, entra o Luiz Fernando de Almeida Belo, ok? Que ficou até setembro de 23. E aqui eu tenho que chamar a sua atenção. Por quê? Porque esse diretor ele ficou ausente a partir de julho de 23. E o que aconteceu de tão importante que interfere na presença, ou seja, gera a ausência desse diretor em 3 reuniões sucessivas do Comitê de Investimento? Foi a indicação do Davis Antunes, presidente do Rio Previdência. O Davis Antunes assumiu em julho de 23, né, e a partir de julho de 23, o Comitê de Investimento já começou a ter problemas e não conseguiu se reunir de maneira a produzir mudanças no sistema de escolha de investimentos do dinheiro dos servidores, porque a partir de julho ele não compareceu mais. Então, Davidson, presidente do Rio Previdência, foi eleito, foi escolhido pelo governador em julho de 23, e julho, agosto, setembro, o Comitê de Investimento ficou sem a presença desse diretor. E aí entra em cena a figura do senhor Eustério Lerner Rodrigues. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a entrada do Eustério, na verdade, o Eustério já foi o segundo nome. Antes do Eustério, houve a indicação de um outro diretor de investimentos que o Conselho de Administração questionou que esse diretor era sócio de algumas empresas. A reunião foi suspensa, esse diretor não apareceu mais. No mês seguinte, apareceu o nome de Eustério Lerner Rodrigues na reunião no Conselho de Administração do Rio Previdência. Também o Eustério tinha umas questões, porque ele era sócio de algumas empresas. Os diretores questionaram, a reunião foi suspensa, e 2 dias depois, ou 3 dias depois, ainda online, o nome dele foi aprovado. E é aqui, com a entrada de Eustério, o 4º diretor de investimentos, desde que Cláudio Castro assumiu o seu segundo mandato, é que a coisa começa. Eustério, ele esteve à frente do Comitê de Investimentos e, portanto, ele foi o responsável pela indicação do Banco Master desde outubro de 23 até fevereiro de 25. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que esse Eustério fez. Antes do Eustério entrar, as reuniões do Comitê de Investimento eram realizadas pelo Microsoft Teams. Então você tem as atas das reuniões completamente detalhadas. Quando o Eustério assumiu, lembrando que o Eustério foi o segundo nome, né, depois da entrada do Davidson, né, Antunes, que era o diretor novo, presidente do Rio Previdência, indicado pelo Cláudio Castro. Depois que o Eustério entrou, ele mudou o esquema completamente das reuniões do Comitê de Investimento. Primeiro, que ele não mais quis fazer reunião online, fazendo com que as atas das reuniões não fossem produzidas eletronicamente pelo Microsoft Teams. E também ele disse que queria as reuniões presenciais e queria reduzir, condensar, não queria um relatório muito esmiuçado. Então, antes do Eustério assumir o Comitê de Investimento, você encontra relatórios do Comitê de Investimento super detalhados,
com as colocações de vários técnicos, debates, análises macroeconômicas, microeconômicas, sobre o que fazer, de que forma fazer, mas a partir do Elchério, não. A partir do Elchério, você passa a ter uma ata muito resumida, com poucas informações técnicas. Isso é um ponto importante, porque faz parte daquilo que o Ministério Público falou, que foi a estratégia que Cláudio Castro usou para atrapalhar e dificultar um controle melhor dos investimentos e facilitar a retirada do dinheiro dos servidores e colocar esse dinheiro no Banco Master. Muito bem. Conforme eu falei com vocês no vídeo 2, o, o dinheiro do Banco Master, né, o Master começou a receber investimentos, né, a partir, né, de outubro de 2023 até praticamente novembro de 2024. Então você tem aí um período longo em que foram feitos investimentos no Banco Master. E aí, em outubro de 24, né, ou seja, um ano depois que o Alchério assumiu, houve o primeiro questionamento sobre o Banco Master. Foram as primeiras denúncias, foi quando vieram à tona as indicações do Tribunal de Contas questionando esse investimento. E aí é interessante porque quando o representante da Secretaria de Fazenda e o representante da Secretaria de Planejamento questionaram Elchério e a equipe técnica do Comitê de Investimento sobre o investimento no Banco Master, porque o Banco Master ele não tinha algumas credenciais de segurança indicadas pelo CVM. O CVM, como eu falei no vídeo anterior, é o Comitê de Valores Monetários, que determina algumas regras, algumas sugestões de como devem ser feitos investimentos do dinheiro de fundos de pensão. Quando foi questionado, o Elchério ele insistiu em dizer que a escolha do Banco Master era uma escolha boa, porque ele estava pagando em torno de 40%, a previsão era 40% de retorno, era um retorno muito elevado. E o Pedro Guerra, que era o diretor, era o gerente de investimento, também saiu em defesa da escolha do Banco Master, dizendo que houve houve como se fosse uma consulta dupla, né? Tem um termo técnico que me fugiu aqui agora, mas como se tivesse ocorrido uma consulta dupla à avaliação do Banco Master, e essa consulta disse que o banco estava bom, que era uma boa escolha de investimento. Então é importante, eu quero chamar muito a sua atenção para isso. Primeiro que o Elchério mudou completamente o esquema de reuniões e de atas detalhadas do Comitê de Investimento. Segundo, que quando houve o questionamento do representante da Secretaria de Fazenda e do representante da Secretaria de Planejamento sobre os investimentos do Banco Master, tanto o Elchério quanto o Pedro Guerra saíram em defesa desse investimento. Quando houve esse questionamento, né, na reunião de outubro de 24, tem um detalhe interessante, que essas reuniões são assinadas eletronicamente. Então você tem a data e a hora que as atas são assinadas. E essa reunião ela só foi assinada 116 dias depois. Preste atenção nisso. As reuniões do Comitê de Investimento eram assinadas 2 semanas depois, 3 semanas depois, porque é uma reunião a cada mês. Essa reunião de outubro de 24, onde o representante da Secretaria de Fazenda e o representante da Secretaria de Planejamento questionaram por que estava se investindo no Banco Master, essa ata só foi assinada 116 dias depois. Isso é um sinal grave de que alguma coisa estava querendo ser encoberta, tinha alguma coisa errada nessa história. Bom, a partir de fevereiro de 25, o Elchério ele sai fora e o Pedro Guerra Pinheiro Leal, que era, né, até então o gerente de investimentos e operações, assume interinamente de março de 25 até dezembro de 25. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Esse Pedro Guerra Pinheiro Leal, ele só foi exonerado porque o Ministério Público recomendou que ele fosse deixado fora. Aí você me perguntava, professor,
Mas por quê? Vou te dizer. Porque ele é gerente de operações desde julho de 2023. Então, esse cara, o Pedro Guerra Pinheiro Leal, era o cara que conhecia, passou por todo esse processo. Ele vem, né, desde a época do Lincoln Rodrigues, que foi o segundo diretor, né, que assumiu o Comitê de Investimentos do Rio Previdência. Então, esse Pedro Guerra ele tinha uma visão histórica do que foi feito. E, mesmo assim, ele defendia a manutenção dos investimentos no Banco Master como um investimento seguro e rentável. Bom, vocês estão vendo aí o que aconteceu. E eu quero chamar a sua atenção especialmente para essa questão que eu comentei com vocês, que a história já vem ruim desde 2020. Isso aqui que está na minha mão é o relatório de uma auditoria que foi solicitada pelo Tribunal de Contas, né, uma auditoria que foi realizada entre os dias 3 de agosto de 2020, ou seja, no início do mês em que o Wilson Witzel foi afastado, até 27 de novembro de 2020. Então, nesse período aqui que o Wilson Witzel foi afastado, ainda antes de ser cassado, dentro do processo de impeachment e da denúncia do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, foi feita uma auditoria, né, no Rio Previdência. E a auditoria, gente, só para vocês entenderem, a auditoria, ela tem assim, apesar dela ser extremamente extensa, que eu não vou ler isso aqui para você, ela se baseia em dois aspectos. Ela faz questionamentos, ela faz perguntas e encontra as respostas. E eu quero te mostrar aqui essas perguntas. A primeira pergunta é: a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial cumpre os critérios estabelecidos na Instrução Normativa número 2, lá do CVM? Quem viu o vídeo 1 lembra o que é a tal da taxa atuarial, beleza? É aquele rendimento mínimo que eu preciso garantir do dinheiro do fundo de pensão para que ele se banque sozinho e eu não preciso retirar dinheiro do Tesouro do Estado para pagar a pensão e a aposentadoria. Então ele fez essa pergunta, essa auditoria, que foi de 3 de agosto de 2020 até 27 de novembro de 2020, ele pergunta, né, a taxa de juros utilizadas na avaliação atuarial cumpre os critérios? Olha a resposta. A taxa de juros utilizada na avaliação atuarial não é a permitida pelos normativos previdenciários vigentes. Então, eu já estava com problema no Rio Previdência lá ainda no governo Wilson Witzel. Segunda pergunta que a auditoria fez: os fluxos atuariais elaborados na avaliação atuarial cumprem os critérios estabelecidos na Instrução Normativa número 3 do CVM? Resposta e conclusão dessa auditoria: os fluxos atuariais encontram-se inconsistentes para dar suporte à provisão matemática orçamentária. Terceira pergunta: a nota técnica atuarial, né, base para elaboração da avaliação, cumpre os critérios estabelecidos na Instrução Normativa número 5 do CVM? Resposta: os parâmetros, diretrizes, premissas e hipóteses estabelecidos na nota não guardam harmonia com os normativos previdenciários. E última pergunta dessa auditoria é: o relatório de avaliação atuarial elaborado para o exercício de 2020, governo Wilson Witzel, adota critérios estabelecidos na Instrução Normativa número 8? Resposta: as premissas e hipóteses adotadas pelo Rio Previdência comprometem a integralidade dos resultados apresentados no relatório de avaliação. Então, queridos ouvintes e que estão aqui acompanhando essa série, desde 2020, o Rio Previdência vem com problemas. Ou seja, o governo Wilson Witzel já estava detonando o Rio Previdência e depois, quando o Cláudio Castro assumiu, ele só fez raspar o tacho. É a prova cabal de que esse governo, essa estrutura, vem dilapidando, roubando, são piratas, gente, para tirar dinheiro do servidor, comprometendo a aposentadoria dos servidores para poder botar dinheiro no bolso. Eu vou seguir para o quarto vídeo, que é o último vídeo,
onde eu vou trazer algumas informações para você que é da PM, que é Corpo de Bombeiros, porque houve um problema envolvendo o seu dinheiro, o dinheiro do Fundo Social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Eles, não satisfeitos em roubar o dinheiro do servidor civil, também queriam roubar o dinheiro do servidor militar. É muita falcatrua, é muito esquema errado e a gente precisa intervir nisso. Então eu te peço para você compartilhar esse vídeo, me segue nas redes sociais e vem comigo. Eu sou o professor Marcão, eu sou pré-candidato a deputado estadual e a gente precisa intervir nesse lugar.